Pessoal, olha, vamos dar as boas-vindas para todo mundo que está aqui, né, que chegou. Estamos com 35 pessoas e mais estão chegando. A gente começou bem pontualmente. Para a gente esquentar os tamborins e para dar mais um minutinho para que outras pessoas cheguem, antes da gente se apresentar, vamos ver de onde vocês são para a gente ter uma noção da amostragem de quem está por aqui. A gente acredita que todos ou quase todos sejam psicólogos. É uma aula especialmente voltada para colegas psicólogos que gostam de coaching, que atuam como coaches também. Vamos ver aqui de onde as pessoas são. Samu? Vamos. Patrícia, o Paulo de São Paulo, a Débora de Floripa, a Dani Bruno, Cuiabá, Cecília de São Paulo também, Juliana de Contagem, aqui em Minas, Flávia de Tubarão, Santa Catarina. Patrícia do Espírito Santo, Cidade Serra, Bárbara de São Paulo. Carlos lá de Portugal, Luciano do Rio de Janeiro. Que ótimo. A Lígia de São Paulo, a Patrícia de São Caetano do Sul, Hortolândia, Barueri, Salvador, que delícia, São Paulo. BH, Porto Alegre, outra de Que Contagem. Belo BH, São Paulo. Ó, a Camila Aires. Gente, olha, muito obrigado pela presença. A gente não vai, nós não vamos nos delongar aqui, porque afinal de contas já são 8h30 da noite e a gente quer bater um papo bem legal com vocês, sem que fique muito cansativo e muito comprido, porque em tempos de Covid-19, né, Samuel Silva? Pois é. Não tem sido nada fácil. Inclusive, depois eu quero fazer um convite especial aqui para quem for terapeuta, mas eu acho que a gente devia se apresentar primeiro, né, Samu, para que a gente Sim, com certeza. possa avançar. Eu me chamo Gober Morales, tenho 39 anos, sou psicólogo aqui em Belo Horizonte há 16 anos. Me formei aqui na Universidade Federal de Minas Gerais em 2003. Fiz mestrado na PUC em São Paulo e por quase 8 anos fui professor na graduação, na pós-graduação em psicologia em instituições aqui em Belo Horizonte. Cheguei a coordenar uma pós-graduação também. Depois de quase 8 anos, fiquei muito cansado da situação relacionada à vida de professor. Sempre estive no consultório como psicólogo clínico e a partir dessa crise profissional que eu tive como professor foi que eu entrei em contato com o coaching. Eu acabei pedindo a ajuda de uma psicóloga coach e passei por um processo de coaching que me ajudou a entender qual que era o meu momento e que caminhos eu trilharia daquele momento para frente. Então, em 2013, no meio do ano de 2013, eu fiz essa virada profissional, eu continuei no consultório desde então, que é uma paixão, continuo atuando como terapeuta, como psicólogo clínico, mas de 2013 para cá, também passei a atuar como coach, fiz várias formações, quis me dedicar ao estudo de uma área específica, que é o coaching psicológico. Recebi o convite da Academia do Psicólogo para criar uma formação em coaching específica para profissionais psis. Convidei o Samuel, que foi meu aluno na pós-graduação, para estar à frente comigo nesse projeto. E de 2016 para cá, a gente oferece na Academia do Psicólogo uma formação em coaching psicológico exclusiva para psicólogos. Já são 32 turmas. Estava prevista aqui em Belo Horizonte no último final de semana de março, a primeira turma do ano, né, aqui em Belo Horizonte. E depois a gente fala mais sobre isso, o que a gente fez com as turmas. Mas estamos muito felizes por, desde 2016, estarmos à frente dessa formação em coaching psicológico, com mais de 600 alunos formados e um projeto super bem sucedido desde então. Samu, bem-vindo aqui à aula. Obrigado. Minha lâmpada acabou de apagar, vou melhorar aqui. Se apresenta um pouquinho, Samu. Bom, meu nome é Samuel Silva, tenho 32 anos, me formei em psicologia aqui na PUC Minas em 2010.
Fiz especialização em terapia comportamental em 2013, foi quando o Gober foi um dos meus professores. Profissionalmente, eu sempre atuei na clínica e atuei por muito tempo também na assistência social, em CRAS, unidades de acolhimento. Já fui professor de ensino técnico, de psicologia e de ética, e atualmente tenho basicamente duas frentes de trabalho, dois braços de trabalho. Um deles, como o Gober disse, fiz a minha formação em coaching em 2014 e desde lá, então, tenho estudado também e ao convite do Gober, componho, né, a equipe que criou e atualmente nós somos os trainers da formação em coaching psicológico da Academia do Psicólogo. E minha outra frente de trabalho, como psicólogo e terapeuta, eu tenho um nicho específico de trabalho, eu trabalho com diversidade. Então, eu sou um psicólogo gay para pessoas LGBTI+. É uma temática que eu estudo desde 2006, quando eu entrei na graduação, e eu trouxe ela também para a minha prática clínica. E dentro disso, faço parte aqui do Conselho Regional de Psicologia, de uma comissão que estuda psicologia, gênero e diversidade. Estou aqui junto com o Gober hoje para a gente conversar um pouquinho sobre como anda a nossa vida, nossa saúde emocional, nesses tempos que a gente está vivendo aí de uma pandemia, algo muito novo e que a gente nem sonhava em passar por isso agora e estamos sendo pegos de surpresa. Nesse sentido, gente, para quem chegou agora, bem-vindos todos, tá? A gente queria contar um pouquinho o contexto dessa aula que a gente criou. E antes de mais nada, quero fazer um convite aqui para quem é psicólogo clínico e psicóloga clínica. Coloquei o link aí em cima do Cuidando de Quem Cuida, um projeto que eu e uma amiga psicóloga criamos. O projeto iniciou na semana passada, é um projeto gratuito para cuidar de quem cuida. Então, nós psicólogos, quem aqui é psicólogo clínico, sinaliza aqui para a gente, por favor. Não tem sido fácil, né, em tempos de coronavírus, passar um dia atendendo as pessoas. Sei o quanto vocês... Samu, eu acho que está tudo certo. Só uma pessoa que reclamou, tá tudo bem, depois a gente confere. Não tem sido fácil atender as pessoas, né? O tema das sessões inevitavelmente acaba caindo sobre o coronavírus. Então, fica o convite para quem quiser participar desse projeto gratuito. E depois eu coloco o link aqui de novo, para que vocês possam ter mais informações. Acontece todas as quintas-feiras, de 1 às 2h30 da tarde. Qualquer dúvida, depois eu vou pôr o link aqui de novo, vocês dão uma olhadinha. O contexto dessa aula, como o Samuel começou a introduzir, tem a ver com o coronavírus. As nossas formações em coaching, elas foram todas adiadas para o segundo semestre. E, diferentemente do que outras escolas têm feito, não sei o quanto vocês acompanharam, mas outras escolas... Quem não tinha uma formação em coaching online, acabou criando uma formação em coaching online com o coronavírus. Nós aqui da Academia do Psicólogo, a gente, desde o início, quis fazer uma formação presencial. A nossa formação ela tem uma etapa prévia que é online, que é de conteúdo, então cada um recebe um conteúdo teórico para fazer a leitura no seu tempo, no seu ritmo. Temos uma etapa presencial com duração de 4 dias, de 9 às 8 da noite, e temos uma etapa posterior online de supervisão dos atendimentos. A gente não transformou a formação numa formação online, porque a gente acredita que faz toda a diferença a formação ser presencial. Então, eu até fiz um post sobre isso. Quem quiser entrar lá no nosso Instagram, Coaching Psychology Brasil, pode entender melhor. Mas as nossas turmas... Estou colocando aqui. Obrigado, Samu. As nossas turmas estão mantidas. O Samuel vai colocar tanto o nosso Instagram quanto o nosso site. Nós estamos aí com 10 turmas ao longo desse ano, distribuídas a partir de junho em Portugal, com possibilidades de passarmos para novembro, e no Brasil a partir de julho. Tá? Então, mantemos as formações presenciais
do jeito que a gente gosta, do jeito que faz muito sentido para a gente. Estou falando isso desde já para trazer um pouco o contexto da aula, né, Samu? Eu e o Samuel ficamos conversando um pouco sobre o que nós vamos fazer nesse momento com a rede social que a gente administra, que é o Coaching Psychology Brasil. Faz sentido ficar fazendo postagens? Né, Samu? Conta um pouquinho para a gente. A nossa inquietação principal foi, especialmente em observar que nesse momento, né, de quarentena, de isolamento forçado que nós estamos vivendo, voltou-se um pouco o olhar para uma noção de produtividade um pouco exacerbada, assim, que já foi muito associada, inclusive, a metodologias de coaching. Algumas escolas de coaching pregam muito isso. Então, a gente observou que, nesse momento, voltou-se a ter um pouco dessa perspectiva de que, já que estamos em isolamento, esse tempo precisa ser incluído, precisa ser ocupado, preenchido com muitas atividades, quase que uma obrigação por aprender muito, por desenvolver-se muito, por produzir muito nesse período. E, nessa perspectiva, não é que produzir seja algo ruim, mas ter essa obrigação, especialmente neste momento, que talvez o olhar seja muito mais para um cuidado, um acolhimento, uma aceitação do que tem acontecido, nós achamos isso um pouco equivocado, um tanto exagerado, contra, inclusive, os parâmetros para uma boa saúde emocional. Então, nós refletimos bastante sobre como que seria a nossa abordagem aqui nessa aula, porque nós não queremos ir neste caminho de ter que produzir, de ter que ocupar esse tempo com coisas que às vezes vão nos deixar mais ansiosos diante de tudo que já tem acontecido. Então, a nossa perspectiva aqui é outra. Hoje a gente veio muito mais para poder, sim, falar sobre o coaching psicológico, porque essa é a nossa área de interesse aqui neste momento, mas inclusive de trazer algumas adaptações de como que essa metodologia, de como que essa teoria pode ser utilizada, inclusive nestes momentos, para um olhar mais cuidadoso conosco mesmos, com a nossa saúde emocional. Inclusive, a gente viu um movimento de várias escolas de coaching oferecendo formações online gratuitamente, como uma isca, no nosso ponto de vista, para depois vender milhões de outras coisas. Então, assim, começou uma briga entre as escolas, grandes escolas de coaching no país, oferecendo a formação de forma gratuita. Então, quem conhece a Academia do Psicólogo e quem conhece a nossa formação, os mais de 600 alunos que já passaram pela formação, sabem que a nossa forma de lidar com isso é bem diferente nesse sentido, né? Então, assim, nós somos pouco mercadológicos nesse sentido, porque esse tipo de postura nos desagrada. Assim como nos desagrada, como o Samuel acabou de falar, essa ânsia e essa pressão que eventualmente algumas pessoas sentem quando estão passando por um processo de coaching. Então, Carlos, vai ser um prazer ter você lá em Lisboa em junho. A gente torce para que tudo caminhe bem para o último final de semana, como está previsto. Inclusive, quero contar com a sua ajuda, né, Samu, para trazer, conversar com mais amigos psis, para que a turma tenha mais pessoas aí em Lisboa. Dizer para Luana, que eu queria convidar você para entrar no nosso blog, coachingpsychology.com.br. A gente tem vários textos e vídeos que a gente já produziu falando sobre essa discussão, se o coaching é reconhecido pelo CFP e tudo mais. Mas eu não vou deixar você sem resposta, que sim, ano passado, em março, o Conselho Federal de Psicologia lançou uma nota orientativa falando da prática de coaching feita por psicólogos. Então, a prática de coaching é uma prática que o Conselho Federal de Psicologia reconhece como uma prática possível de ser feita por psicólogos. Então, não é uma prática exclusiva de nenhuma profissão, nem mesmo da psicologia, mas o coaching psicológico é uma área de estudo, sim, da psicologia, desde os anos 2000, na Universidade de Sydney, depois se alastrou mundo afora,
Então, nós estamos falando sobre uma área de estudo que já existe há 20 anos e que no Brasil ainda é muito recente. Então, como não é o tema da nossa aula de hoje, vou deixar aí o convite para a Luana e para todo mundo que quiser ver mais textos sobre diferenças entre terapia e coaching e diversas outras temáticas lá no nosso blog. Samu, perdi o que você estava falando logo antes, que foi um gancho para o que eu ia falar. Então, já sei. Acho que já sei. Tá. Nem sei, mas vamos lá. Qual que é o tema da nossa aula de hoje? Então, a gente ficou muito incomodado com essa aceleração que a gente percebeu na quarentena, né? Vários memes apareceram. Nossa, eu vou pegar uma água na geladeira, quando eu abro a geladeira, sai uma live lá de dentro. Então, assim, a gente sabe que processos de coaching, tradicionalmente, as pessoas que recorrem a processos de coaching, muitas vezes estão ali atrás de alcançar um objetivo bastante específico. Quero passar num concurso público, quero emagrecer, quero ter mais clareza dos meus próximos passos profissionais, quero ser um líder melhor, quero melhorar minhas habilidades de comunicação. Sabemos também, e lá nos textos que a gente convida vocês para o blog, que tem muitas demandas de coaching que não são demandas de coaching, são demandas de terapia e que estão sendo atendidas em processos de coaching de forma equivocada, de forma errada. E o que a gente quis fazer nessa aula é, Samuel, vamos pensar numa forma da gente trazer a metodologia do coaching, pelo menos parcialmente, vamos trazer uma ferramenta de coaching que possa contribuir com as pessoas nesse momento difícil que a gente está vivenciando. Porque está todo mundo no mesmo barco, nós estamos passando uma situação que ninguém nunca vivenciou, sem precedentes, que tem mexido com a nossa saúde emocional de todos nós, e que então a ideia é conversar sobre formas da gente se cuidar nesse momento. Então a gente resolveu trazer uma adaptação de uma ferramenta clássica de coaching, que o Samu vai fazer a gentileza de colocar o link para quem não recebeu ou caiu no spam e se perdeu no e-mail. Foi enviado às 18h30 uma ferramenta que a gente criou, fazendo uma adaptação da Roda da Vida, que é uma ferramenta clássica de coaching, para falar de autocuidado. Samuel colocou aí acima, todo mundo, especialmente quem perguntou. O link do blog está aí, é o nosso site, coachingpsychology.com.br. Lá em cima vai ter a aba blog, vocês fiquem à vontade para explorar todos os textos e vídeos. Samuel colocou aí Gente, Carlos, mesmo que não tenha recebido, para quem acha que não recebeu, pode de fato não ter recebido, mas muito provavelmente caiu na lixeira, caiu no spam. Então tem que olhar direitinho pelo celular, nem sempre a gente sabe olhar spam, mas de toda forma, o link, gente, está aí acima, o Samuel mandou. Tem mais alguém que não está recebendo o link que a gente está colocando no chat? Coloquei aí de novo na conversa do chat. As pessoas não veem o chat. Gente, é porque provavelmente o chat deles não está aberto. Quem está olhando pelo celular, olha sim, precisa olhar, e nós estamos aqui pelo computador. É porque eu estava mandando só para gente. Porque eu estava fazendo errado, gente, desculpa. Então, maravilha. Samu, manda tudo de novo, então. Do blog também. Manda, por favor, o blog e a ferramenta. Então, estamos aqui aprendendo. Vamos mandar para vocês, novamente, o endereço do nosso site, para vocês explorarem o blog e o link da ferramenta também. Tá bom? Maravilha. Então, o que a gente fez? Só para a gente entender, quem aqui não conhece a ferramenta Roda da Vida? Responde para a gente quem não conhece, quem nunca ouviu falar sobre a Roda da Vida.
Luciano, Luciano, Bárbara, Bárbara, um bocado de gente não conhece. Elvan. Uhum. Ótimo. Gente, então, já fica aqui o convite para que vocês possam depois, de fato, considerarem a possibilidade de eventualmente fazerem a nossa formação em coaching psicológico. A roda da vida é a ferramenta mais clássica de coaching e a ferramenta talvez mais batida atualmente de coaching, porque todas na internet, se vocês colocarem roda da vida no Google, vocês vão ter muitos e muitos exemplares da roda da vida. Samu, explica de forma pontual o que é a roda da vida, por favor. A roda da vida Eu vou pegar uma, tá? Eu vou pegar uma colorida aqui, vou achar uma. é uma ferramenta de coaching que ajuda a gente a ter um panorama, um geral de como que está a vida do nosso cliente naquele momento, em nível de o quão satisfeito ele está com aspectos da vida dele. Então, a roda da vida, ela propõe 12 aspectos da vida de todo mundo. Nossa saúde física, equilíbrio emocional, desenvolvimento intelectual, realização profissional, recursos financeiros, vida social, contribuição social, relacionamento familiar, relacionamento amoroso, criatividade, espiritualidade e plenitude e felicidade. Então, ela é uma roda que tem esses 12 itens para serem avaliados pelo coach, pelo nosso cliente. Então, a gente vai sempre fazer uma avaliação, não do quanto que ele tem desempenhado aquele aspecto na vida dele, por exemplo, equilíbrio emocional, mas sim o quanto que ele está satisfeito atualmente com aquele aspecto na vida dele. E aí a gente pede uma avaliação de 0 a 100 desse nível de satisfação de todos esses itens, porque ao final da avaliação desses 12 itens, o que a gente vai ter é uma espécie de gráfico de pizza, do quão satisfeito o coach está com cada elemento em si, e dá para a gente ter uma visualização um pouco do todo. Olha só, então, a gente tem uma roda com 12 setores distintos, em que o cliente, em que o coach, como o Samuel acabou de falar, ele dá uma nota de 0 a 100 em relação a quão satisfeito ele está em relação a essas áreas, e depois a gente tem uma visualização. Só de bater o olho, a gente vê, tem uma ideia, por exemplo, aqui, ó, o âmbito familiar. Essa roda da vida aqui, né? Supostamente essa pessoa está 90% satisfeito com o relacionamento familiar que ela tem. Do lado, relacionamento amoroso, 80% satisfeito, e assim sucessivamente. É uma forma bem simples de ter uma visualização, porque o coaching trabalha de forma ampla com essa materialização, com essa visualização de informações para facilitar ações na direção do que é importante para o coaching.